Você já deve ter conhecido, ou pelo menos ter visto na TV, alguém que parece ter perdido a mão nos preenchimentos no rosto. Bocas super preenchidas, bochechas inchadas e rostos que nem de longe lembravam mais aquele rosto inicial. É o que chamam lá fora de pillow face, ou rosto de travesseiro em português. Na maioria das vezes, as pessoas começam com um pouquinho de preenchimento para corrigir, melhorar alguma parte do rosto. E com o tempo, algumas pessoas simplesmente não sabem mais a hora de parar. Mas talvez você também tenha percebido que as pessoas estão começando a tirar esses preenchimentos para atingir um novo padrão de beleza que é, teoricamente, mais natural. Inclusive, vou mais longe, parece que remover esses preenchedores virou uma nova febre, uma nova mania nas redes sociais. E se chama filler fatigue. Nome chique, né? Significa fadiga de preenchedores. Simplesmente você vai no TikTok e encontra vários vídeos de mulheres sentadas no carro ou na sala de casa e fala: Venha comigo tirar meu preenchimento labial. Vem comigo tirar o preenchimento. Venha comigo dissolver o meu preenchimento labial. Oi, gente. Vem comigo consertar minha boca. Vamos comigo retirar o meu preenchimento labial. Removendo meu preenchimento labial, que foi mega mal feito. sim, a nova moda não é mais aparecer mostrando os preenchimentos sendo feitos, mas sendo retirados. E assim como os vídeos de preenchimento que faziam parecer com que fosse uma coisa super simples, os de remoção também dão a entender que é algo bem tranquilo. Até porque os médicos vendem isso, né? Eles dizem que o ácido hialurônico é temporário, que é absorvido pelo corpo e que se você não gostar, é só tirar. Simples assim. Ou não, porque o que não te contam é que remover, além de caro, pode ser bem dolorido, demorado e, em alguns casos, podem até estragar o seu rosto. Algumas mulheres relatam que sentiram que seus rostos ficaram piores do que eram antes da aplicação, e ficaram com a pele flácida, afundados, principalmente aqui na parte, né, da bochecha e das olheiras, e com uma aparência envelhecida. Mas antes de eu continuar a te contar essa história bizarra, eu posso me apresentar? Oi, meus amores, meu nome é Thaisa, sejam muito bem-vindos ao canal. O canal é bem, ainda tá começando, então qualquer curtida ou comentário ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante e leva o vídeo a mais pessoas. Aqui a gente fala sobre cultura, internet, comportamento e o meu objetivo é te informar enquanto você se diverte. Se você está curtindo o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do que vem por aí. E agora, bora para o que interessa? Os preenchimentos faciais mais modernos costumam ser feitos com ácido hialurônico. Ele é um dos queridinhos dos médicos por ser uma substância que existe naturalmente no nosso corpo, o que garante um baixo risco de rejeição. A função do ácido hialurônico é hidratar, preencher e dar sustentação à nossa pele. E talvez exatamente por ser uma substância que já está presente no nosso corpo, que o preenchimento com o ácido hialurônico seja vendido como uma coisa simples e reversível. Fez ou não gostou? É só usar hialuronidase. Usar hialuronidase. Caralho, fodeu, vai ser difícil falar esse nome. Cara, eu vou escrever, porque eu não vou conseguir falar esse nome. Fez ou não gostou? É só usar a hialuronidase, uma enzima que degrada o ácido hialurônico. Eu posso te contar um segredo. Sabe de onde essa enzima é extraída? Dos testículos de boi. Chique, né? Mas tem um problema que ninguém te avisa. Essa enzima, ela não é inteligente. Ela não dissolve só o ácido hialurônico do preenchimento, mas ela também pode dissolver o ácido produzido pelo seu próprio corpo. E aí que as contradições começam. Porque muitas mulheres relatam que o seu rosto desabou depois da remoção dos preenchimentos, que ficaram piores do que eram antes de terem preenchido. Vamos ver alguns desses casos? Depois de dissolver o filtro, você remove praticamente todo o ácido hialurônico natural da sua pele. Depois de tê-lo feito, não tenho me sentido bem com o meu rosto. Sinto que minhas olheiras estão muito cavas.
E eu meio que perdi a definição dos meus. As bochechas aqui e meus olhos parecem muito sunca. Como isso é possível? Não havia evidências de que isso pudesse acontecer. Alguns médicos até me disseram que era coisa da minha cabeça. Oi, eu sou a Daniela. Sou do Peru. Eu tinha 19 anos quando comecei a me incomodar com as bolsas abaixo dos meus olhos e me ofereceram preenchimento para disfarçá-las. Fiz isso umas 3 vezes. Tive que dissolver umas 3 vezes porque ficou com excesso de preenchimento. Foi um ciclo interminável até que houve uma complicação na última dissolução, onde acabaram dissolvendo a minha gordura. Eu não fazia ideia de que isso realmente acontecia. Eu chorava sempre que me olhava no espelho. Eu parecia um esqueleto. Passei 2 meses pensando como, sem nenhuma evidência. Os médicos diziam que era da minha cabeça. E apesar dos vários relatos de pessoas se mostrando insatisfeitas com a remoção dos preenchedores, muitos médicos as descredibilizam. Alegam que a pessoa passou pelo envelhecimento natural ou que estranhou ver o rosto vazio, sem os preenchimentos que usou durante um tempo. Isso sem falar que, de fato, caso o preenchimento tenha sido feito muito rápido, em um curto espaço de tempo, pode acontecer mesmo a flacidez da pele, né? Que é o que acontece, por exemplo, com a barriga de uma mulher que engravidou. Vamos dar uma olhadinha no que os médicos estão falando. Vamos entrar no assunto do momento. Isso dissolve a gordura facial, isso elimina o seu próprio ácido hialurônico. E o seu próprio ácido hialurônico, claro, é uma estrutura que mantém a sua aparência jovem. Ele sustenta o seu tecido, a gordura, o SMAS, o ácido hialurônico, o colágeno e a elastina. Tão importante. Isso afeta essas estruturas. De conversas e palestras, na minha experiência, não afeta. E existem estudos que mostram que quando aplicamos o preenchimento com ácido hialurônico no corpo e em seguida usamos a hialuronidase para dissolvê-lo, o ácido hialurônico do próprio corpo geralmente se regenera. E na minha experiência clínica, isso ocorre em 3 dias. Com certeza, dentro de uma semana a 2 semanas, percebemos que volta. Então isso é estudado. Essa é a minha experiência pessoal. Hoje quero falar sobre uma pergunta muito comum que recebemos. Dissolver preenchimentos de ácido hialurônico no rosto destrói o seu tecido natural? Antes de responder, explico o que é o ácido hialurônico. É um açúcar natural presente na pele, tecidos, articulações e até nos olhos. Como mostra a nossa ressonância 3D, o verde está sob o tecido tissue. Agora, é aqui que o problema surge. A maioria dos pacientes está bem até ter algum tipo de problema com o preenchimento. Normalmente, é nesta área que eles apresentam esse inchaço crônico. Então, por que as pessoas dizem que a dissolução destrói o rosto delas? Elas vão ao profissional que fez a aplicação e ele acaba injetando, por engano, uma quantidade excessiva da enzima para degradar o preenchimento. Então, é como ter um balão que esvaziamos de repente apenas em uma área e você fica com uma depressão nesse balão. E então eles se olham no espelho e dizem, meu Deus, eu tenho uma depressão no meu rosto e a dissolução destruiu o meu tecido. Mas não destruiu. Não destruiu o seu tecido. Apenas eliminou aquela mancha verde que lhe mostrei na ressonância magnética. Esses médicos que a gente acabou de ver parecem super seguros do que dizem, né? Mas é só a gente ir à seção dos comentários que a gente vê coisas como essas. Isso não é verdade. Meu médico me disse para ter muito cuidado com a hialuronidase, porque ela causa atrofia. Não ouvi e dissolvi o preenchimento labial apenas 3 dias depois do procedimento. Agora, tem um buraco permanente acima do meu lábio. A mesma coisa aconteceu quando dissolvi o preenchimento das linhas de marionete. Minha bochecha inteira desabou. Não confie nos médicos que fazem tudo parecer fácil e depois tentam te enganar. E tem esse outro relato também. Isso não é verdade. Eu apliquei Hylenex na área dos olhos e minhas pálpebras superiores, que não foram tratadas, ficaram completamente danificadas. A parte superior dos meus olhos está com uma aparência totalmente diferente. Antes de continuar, eu queria compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Mais de 10 anos atrás, eu tinha muita insegurança com as minhas olheiras, eu achava elas muito fundas e eu fiz um preenchimento. Eu pesquisei, juntei dinheiro por muitos meses e fiz o procedimento com Bam Bam Bam. Ele era médico das atrizes da Globo. Era nesse nível o meu medo de não querer que fizessem cagada. Eu tinha 27 anos. Mas o que mais me chocou foi que assim que eu cheguei, que eu sentei na cadeira, o médico começou a apontar defeitos no meu rosto que eu nunca tinha reparado. Ele falou do meu queixo, que ele é dobradinho e que o ideal seria ele ficar mais assim, porque minha boca ia ficar projetada quando ficasse mais velha. Você entendeu? Eu também
entendi muito. Eu só não caí nessa cilada porque eu não tinha dinheiro para fazer o que ele sugeriu. Porque o dinheiro que eu tinha eu usei para fazer o preenchimento na olheira e parcelei em 1000 vezes. Mas a semente da insegurança foi plantada ali. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei reparando o meu queixo, minha boca, que eu nunca nem tinha notado algum problema. E isso me faz pensar que os casos dessas pessoas com excesso de preenchimentos em várias partes do rosto pode ser, sim, muitas vezes culpa desses médicos, que fazem muitas vezes as pessoas acreditarem que precisam de intervenções que elas não precisam. E só para constar, para deixar bem claro, porque no vídeo que eu fiz sobre o Botox, as pessoas achavam que eu estava apontando o dedo, que eu estava julgando, e eu não tô aqui para julgar quem faz, quem nunca fez, quem fez e tirou. Esse não é meu objetivo. O meu objetivo é a gente debater, conversar, abrir os olhos sobre questões que podem estar sendo omitidas da gente. E voltando ao ácido, dizem que ele dura ali entre 12 e 24 meses, né? De 1 a 2 anos. Mas o Dr. Anil Rajani, ele afirma que sempre se soube que a duração não era só essa. Que o produto pode ficar lá por anos, inclusive migrando de uma parte do rosto para outra. Ao aprovar os preenchedores de ácido hialurônico, o estudo clínico aponta uma duração de 6 meses, 12 meses ou até mesmo 24 meses para o Voluma. Para chegar a esses prazos, nas marcas de 6, 12 e 24 meses, respectivamente, o estudo dirá, vou jogar um número médio, que 80% das pessoas estão satisfeitas nesses marcos temporais. Então, sim, nós aprovaremos por esse período de tempo. O estudo nunca disse que aos 6, 12 ou 24 meses, dependendo do preenchedor, tudo desaparece. Na verdade, 80% das pessoas seguem satisfeitas, o que significa que ele ainda está no rosto. Sabemos que preenchimentos são duradouros e atraem água, aumentando a chance de dissolução com o tempo, pois migram. Bolsas de gordura mudam, as superficiais exigindo ajustes. Eu mesma só senti o preenchimento que eu fiz na olheira saindo durante a gravidez, que foi anos depois que eu fiz. E mesmo assim, eu não acho que tenha saído por completo. Porque, caralhos, essas informações do universo da estética mudam o tempo todo. No caso do ácido hialurônico, primeiro é temporário, depois sai com uma enzima, que, como a gente está vendo, pode danificar a nossa pele. Parece que a gente está sendo cobaia de um teste em tempo real. Por anos, procedimentos como o PMMA e a prótese de silicone eram considerados padrão ouro de segurança, antes de mostrarem os seus riscos a longo prazo. Nós temos ainda o caso do Botox, como eu mostro nesse vídeo aqui. Como o uso contínuo, a cada 3 meses, 4 meses e prolongado, pode causar a atrofia dos músculos do rosto e causar o efeito contrário do desejado. Parece que simplesmente esses produtos estão sendo testados enquanto são aplicados na gente. E só depois de anos de uso que são descobertos efeitos colaterais e possíveis complicações. Mas senta na cadeira, porque não parece que os produtos estão sendo testados. Eles estão sendo testados. Pelo menos é o que afirma o Dr. Prem Tripathi, espero que o nome dele fale assim, nesse vídeo sobre a hialuronidase. Dissolver preenchimento pode destruir seu rosto. Sou cirurgião plástico. Ouço muito sobre um grupo no Facebook onde dizem que, após dissolverem, o rosto mudou drasticamente e estão piores. Alguns avisos rápidos. A fase 4 de um ensaio clínico significa que, após testes de segurança e eficácia em milhares de pessoas, a fase 4 é você. Vocês são a fase 4. A única maneira de saber se um medicamento vai funcionar na população em geral, sem ter que mantê-lo em laboratório por anos e anos a fio, é testá-lo em pessoas depois que sua segurança foi comprovada. Isso às vezes significa que, para o bem ou para o mal, nós aprendemos sobre esse medicamento ao mesmo tempo que vocês. A hialuronidase decompõe o ácido hialurônico. Como ele está em todo o rosto, é difícil saber quanto é decomposto sem dose definida. Artigos divergem. Dissolver preenchimento é arte e ciência. Ao dissolver, você nota detalhes que já estavam lá. Resultados assim raramente ocorrem por descuido. Há casos de dissolução inexplicáveis. Qual é o sentido de tudo isso? Lembre-se, todos estes procedimentos, sejam eles cosméticos ou não, são procedimentos médicos, o que significa que precisa ter uma discussão aprofundada com quem os está a realizar sobre se o injetável é uma boa ideia, para começar, e se não gostar, quais podem ser os resultados potenciais. Embora isto seja super raro, raro não é zero. Tá passada? E você viu que ele disse que não existe uma indicação da quantidade certa para ser usada, né? Isso não é muito doido? Já o Dr. Gary Linkov, que tem um canal aqui no YouTube, fala abertamente sobre essa questão da quantidade de enzima aplicada para dissolver preenchedores. Isso porque a hialuronidase dissolve tecidos naturais. Diziam, não, ela só ataca o preenchimento. Mas lembre-se, temos AH em todas as células. Achar que a hialuronidase só afeta o AH do preenchimento e não o nosso natural não faz sentido.
A dosagem de Hylenex necessária para dissolver o preenchimento costuma ser bastante alta, causando ardência e afinando os tecidos da pele. Muitas pessoas se acostumaram com essa aparência e não reconhecem mais a original, ou não sabem como seriam sem o preenchimento. E, na verdade, isso é apenas uma pequena parte do problema. Não é apenas a dissolução, mas, novamente, são as altas concentrações que causam parte disso. Então, ao dissolver lábios antes do lip lift que realizo, usamos uma versão diluída de Hylenex. Ele dissolve com eficácia, mas preserva e protege todos os tecidos adjacentes. Profissionais bem intencionados usam a forma concentrada direto do frasco de Hylenex. Contudo, eu acredito que esse procedimento acaba causando danos. Ou seja, não parece ser uma coisa regulamentada, que tem um padrão ali de dosagem indicada. Inclusive, o uso da enzima para remoção de preenchedores não é uma coisa regulamentada nem lá nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil pela Anvisa. O que quer dizer que não existe o registro para essa finalidade estética. E aí que acontece o uso off-label, ou fora do rótulo, o que significa que a indicação para esse uso não está especificamente indicada na bula aprovada pela Anvisa. E, consequentemente, não tem uma dosagem padrão indicada para esse tipo de procedimento. Traduzindo, supostamente, cada médico usa a quantidade que acha que é certa. Não tem bula, não tem padrão, não tem receita de bolo. É literalmente cada um no seu feeling. Olha que beleza. Mas ainda são poucos os médicos que admitem que o produto pode causar danos inesperados nos pacientes. Preferem só colocar na conta do envelhecimento natural e da flacidez de uma pele que esticou muito. Mas o Dr. Bentaleb deixa bem claro, com perdão do trocadilho, que isso não é só a imaginação das vítimas. Digamos que você dissolva essa área no terço médio da face. Alguns médicos dizem que o seu ácido hialurônico voltará. Bem, posso afirmar com certeza que essa é uma afirmação incerta. Não dá para saber se o ácido hialurônico voltará algum dia, porque já operei pessoas que usaram dissolvente e conheço a espessura natural do SMAS em diferentes áreas do rosto, porque estou sempre olhando para ele, sempre cortando, sempre analisando. Em pacientes que já usaram o dissolvente, mesmo 4 ou 5 anos depois, ao fazerem um lifting labial ou facial, o SMAS ainda se encontra mais fino. Alguns nunca recuperam o ácido hialurônico dissolvido, outros felizmente conseguem. Você não sabe quem vai ser, quanto tempo vai levar, algumas pessoas 1 ano, outras 3 anos, algumas pessoas recuperam 70% e o restante nunca recuperam. Por isso, aconselho os médicos a não tomarem isso como certo. Nos dissolvemos porque precisamos e sempre porque você precisa. Não é totalmente seguro, mas os benefícios superam os riscos. É por isso que fazemos. Você lembra que o Dr. Linkov disse que usa dosagens pequenas e diluídas da enzima para evitar riscos de maiores complicações? Mas se eu te falar que pode ter gente usando concentrações altas porque simplesmente, na prática, a enzima não dissolve o ácido hialurônico tão facilmente assim. Você sabia que pode precisar de mais de 30 frascos para dissolver o seu preenchimento disto, nisto e também nisto? E que pode levar até 5 frascos para dissolver apenas uma única seringa dos preenchimentos mais comuns que temos no mercado? E isso foi apenas em uma placa de Petri. Na prática, é bem mais difícil. Precisa de mais dissolvente se a agulha não atingir o preenchimento. E para confirmar, precisa de ultrassom. Mas sabia que o ultrassom pode falhar? Sabia que a ressonância magnética é o método mais preciso para mapear preenchimento, por mais prático ou não. Muitos aplicadores acabam subdosando o produto, o que acaba tornando o procedimento ineficaz. Você sabia que a maioria das pessoas não tem qualquer registro do que foi injetado ou da quantidade exata aplicada no rosto? Pode ser que você precise de apenas um frasco, ou talvez de até 20 deles. E saiba que dissolver o produto pode custar bem mais caro do que o próprio preenchimento inicial. Por isso, entenda que não é um procedimento tão simples quanto costumam dizer. Amores, e as mulheres são sempre feitas de quê? De loucas. E a quantidade de vídeo que tem de médico falando para as pessoas não terem medo de tirar preenchimento no TikTok é bizarra. E, cara, que loucura! Antes era aquele incentivo para colocar preenchedor na cara inteira. Agora é o incentivo para você tirar o preenchedor da cara inteira. Aí o rosto fica flácido e as pessoas se sentem inseguras e sentem que precisam fazer novos procedimentos para voltar a se sentirem bem com elas mesmas. Já dissolvi preenchimento antes e depois daquela experiência, não pretendo repetir tão cedo. Como muitas de vocês, sempre quis estar na minha melhor versão em todas as fases da vida. Aos 30, notei a área abaixo dos olhos funda e escura, então decidi fazer um preenchimento para repor o volume perdido. Naquele momento, iluminou meus olhos instantaneamente e tornou a aplicação da maquiagem algo muito mais simples e tático. No entanto, depois de passar anos recebendo injeções, a região acabou ficando irregular, apresentando caroços visíveis e aquele efeito Tyndall indesejado. Depois de tanto tempo convivendo com isso, finalmente percebi que já tinha chegado a hora de remover todo esse excesso de produto. Após a dissolução, comecei a notar diversas mudanças significativas e, honestamente, acabei duvidando daquela decisão que tomamos. Agora me pergunto, como será que eu vou ficar sem o preenchimento? Será mesmo que no final das contas eu ficarei melhor do que estou agora?
Eu finalmente tive aquela confirmação visual que eu tanto precisava, o que acabou confirmando de vez a minha decisão de trocar o preenchimento. Estou me sentindo feliz de novo, sabe? Eu fiz um novo preenchimento nas olheiras ontem mesmo. Às vezes a gente realmente precisa fazer algo pra descobrir que não era exatamente o que a gente queria, mas no final das contas acabou dando tudo certo. Você já chegou a dissolver algum preenchimento antes? Me avise, está bem? Não é meu paciente, mas complicações assim exigem preparo. Sou Nas, enfermeira estética, atuo há mais de 10 anos. Foco em anti-envelhecimento, saúde e beleza natural. Ao fazer preenchimento abaixo dos olhos com ácido hialurônico, a pele se ajusta ao volume e hidratação extras. Porém, se feito em excesso, o preenchimento pode esticar a pele delicada da região. Ao dissolver o preenchimento, perde-se volume e retenção, deixando a área abaixo dos olhos funda e murcha. Além disso, após anos, o envelhecimento natural causa mudanças estruturais que ficam visíveis ao remover o produto. Prepare-se para alguns tratamentos que devolvam volume suave à área. Considere lasers ou bioestimulação como PRF e restaure a suavidade natural com microagulhamento e outros tratamentos como retinoides. É um ciclo. E aí que está o ponto mais crítico, que a gente tem que estar sempre atento. A indústria cria um problema e logo depois lança a solução. É um ciclo sem fim de novas necessidades. É impressão minha ou a gente está sendo manipulado? Novas inseguranças são o tempo todo desbloqueadas e a gente nem percebe. Toda hora a gente vê pipocando novos procedimentos milagrosos. E as pessoas confiam que aquilo é seguro. E aí, quando tá todo mundo usando, se descobre que não era bem assim, não era tão seguro quanto se pensava. E fica a reflexão, será que o lucro da indústria da beleza tá acima de qualquer coisa, inclusive da nossa segurança? Agora me diz aqui nos comentários, você já sentiu novas inseguranças sendo criadas em você depois de usar ali as redes sociais? Ah, conta também, se você já removeu um preenchimento, como é que ficou o resultado em você? Se você tá gostando do nosso papo, vamos estreitar amizade, ficar mais pertinho. E me segue lá no Instagram, é @instadataísa. E, claro, se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu te garanto, o melhor vídeo é sempre o próximo. Tchau, beijinho!